muito pior que o coronavírus, uma pandemia mundial que já dura milênios. A pior de todas as pandemias, o pecado. Para esta doença, essa máscara aqui é incapaz de reter. Precisamos evitar o pecado como se fosse um coronavírus. Pior, o coronavírus faz vítimas, mata o corpo, mas não se relaciona com a vida espiritual. Já o pecado que entrou no mundo com o pecado de Adão e Eva, destroça a vida física e a vida espiritual. Você já imaginou o que aconteceria se as nações, os governantes, as igrejas, os líderes, os pais, as famílias, as pessoas se mobilizassem para combater e evitar o pecado, como estamos fazendo com o coronavírus? O que aconteceria? A Bíblia conta que isso já aconteceu uma vez. Na cidade de Nínive, Deus enviou o profeta Jonas para avisar da destruição iminente daquela cidade pecadora. O profeta correu as ruas de cima a baixo gritando e anunciando o fim, a destruição daquela cidade. Quando as pessoas ouviram essa triste notícia, elas começaram a mudar de vida. Elas começaram a se movimentar. Quando a notícia chegou no reino, o rei decretou, olha, estamos falando de decreto, o rei decretou que todas as pessoas suspendessem as suas refeições. O jejum foi apregoado, desde o rei até as criancinhas, os animais pararam de comer, para suplicar, para clamar a Deus misericórdia, para arrepender-se dos seus pecados, dizer que estavam arrependidos dos seus pecados, para voltar-se para Deus, para clamar, chorar e pedir a misericórdia de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus, que é longânimo, misericordioso, perdoou Nínive. Sabe quantas pessoas habitavam naquela grande cidade? Mais de 120 mil pessoas foram salvas. Não de uma pandemia como do coronavírus. Elas foram salvos da pandemia do pecado que, consequentemente, traria a morte eterna para todas aquelas pessoas. Sabe o que vai acontecer se nós fizermos como os ninivitas fizeram? Deus vai ouvir do céu. É a promessa de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Deus vai ouvir o nosso clamor. Deus vai ouvir as nossas lágrimas, as nossas orações, a nossa súplica. Ele vai enxergar o nosso arrependimento. Ele conhece o nosso coração. E Ele pode, e Ele vai fazer, perdoar os nossos pecados. A palavra de Deus diz, sou eu mesmo quem apago as tuas transgressões. Desfaço os teus pecados como a névoa, e deles não me lembro mais. Nesse dia eu quero convidar você, com a sua família, para espalhar essa notícia de que o perdão está disponível para todos nós e de que há uma pandemia com consequências eternas, que é o nosso pecado. Essa pandemia atingiu a todos nós. São mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra infectados e afetados pelo pecado. É a pior de todas. Devemos nos mobilizar, eu e você, para o arrependimento, para a confissão, para o clamor, a súplica. E Deus há de ouvir do céu, segundo a sua promessa, há de perdoar o nosso pecado, sarar a nossa ferida e nos levar para o seu lar. Esse é o meu desejo com você e eu vou orar por você para que isso aconteça conosco. Amém.